Você sabia que você pode ser perito ou perita sem concurso público? Para a alegria de muitos, já te adianto que sim, é possível. O assunto de hoje é sobre os 4 tipos de peritos e inclusive apenas um deles é necessário, obrigatório, a aprovação no concurso público. Então aguarde aqui que já vamos começar. Bem, para quem não me conhece, eu sou Walker Duarte, perito criminal oficial, e antes da gente começar, já clica aqui no curtir, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Ah, e aproveita o vídeo lá nos comentários para você dar sugestões do que você quer que eu fale aqui sobre perícia em algum vídeo novo, tá bom? Eu vou dar uma lida nesses comentários e vamos produzir um material conforme o desejo de alguns aí. Bem, Walker, você falou então que são 4 tipos de peritos, né? São 4 tipos de peritos e eu vou começar pelo primeiro que precisa de um concurso público. Fica comigo até o final que o último perito inclusive vai te surpreender e é bem interessante para quem quer trabalhar nessa parte investigativa e particular aí. Bem, o primeiro deles a gente tem que falar que está lá no Código de Processo Penal, lá no artigo 159. Poxa, Walker, e ele diz lá o que é esse perito, quem é esse perito? Diz, inclusive é uma pessoa que vos fala aqui agora, que é o chamado de perito oficial. Então o primeiro, já anotem aí, é o perito oficial. Esse sim precisa de um concurso público, ser aprovado em um concurso público. Está descrito lá no caput do artigo 159, que ele fala o seguinte: o exame de corpo de delito, o exame ali realizado, por exemplo, nos vestígios ou outras perícias, serão realizados por peritos oficiais. E diz o seguinte: portador de diploma de curso superior. Como, por exemplo, o Walker, que vos fala, que é uma pessoa que tem um curso superior e foi aprovado em um concurso público. E até subdivide isso aí em 3 categorias, né? Os peritos criminais, os peritos odontologistas e os peritos médicos legistas. Depois eu vou gravar um vídeo só sobre essas categorias para vocês, mas gravem aí. Primeiro tipo de perito é o perito oficial. Precisa de concurso nesse caso aí. Mas a gente tem que se ater à lei e ele continua no artigo 159. O que ele diz lá, Walker? O nosso segundo tipo de perito. E anota aí, que é o que a gente chama de perito ad hoc. O que seria isso, Walker? Lá no parágrafo 1º ele fala o seguinte: que na falta do perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica que ele vai atuar ali, dentre as pessoas que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Ah, Walker, e exemplo? Me dá exemplo aí. Doce. Imagina que a perícia, né? Eu tenho a perícia criminal, os peritos criminais, e ele não está instalado em todas as cidades do Brasil. O Brasil é enorme, né? E em algum momento, por exemplo, precisa fazer uma perícia rapidamente ali para que não se perca os vestígios, né? E a perícia está ocupada em outra cidade já atendendo, vai demorar ali talvez 24 horas, 12 horas para chegar, como caso hipotético, né? E precisa fazer um exame, por exemplo, envolvendo ali uma conjunção carnal, para verificar ali se uma pessoa foi estuprada, por exemplo. Poderia chamar ali 2 pessoas idôneas, dois médicos de um posto de saúde, por exemplo, de uma cidade, e o delegado requisitar que eles façam o exame do corpo de delito ali. Poderia fazer? Poderia. Naquele exato momento, aqueles médicos estão atuando como peritos oficiais, mas é só naquele momento, porque é temporário. Nesse caso, a gente chama de perito ad hoc, nossa segunda categoria. A gente tem nossa terceira categoria, que é o terceiro tipo, que a gente chama de assistente técnico. E onde está descrito isso, Walker? O assistente técnico. Está descrito lá no artigo 4º do Código de Processo Penal, que eu vou dar exemplo para vocês também. Ele fala o seguinte: o assistente técnico atuará a partir da sua admissão pelo juiz. E após a conclusão de quê? Dos exames e a elaboração do laudo pericial, ali feito pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas dessa decisão. Ah, Walker, como funciona isso aí?
Isso aconteceu inclusive no caso do O.J. Simpson, né? Depois vocês podem assistir o seriado. No caso da Isabella Nardoni, em que foi contratado pelas partes, é um perito particular ali, que é contratado pelas partes para poder normalmente contestar um laudo oficial. O que a gente precisa saber aqui? Que essa pessoa precisa ter um conhecimento naquela área ali, porque ela vai ser contratada, inclusive para uma das partes. Diferente do perito oficial, que trabalha para o Estado na busca da verdade ali, de forma isenta e imparcial, o perito assistente técnico ali, ele trabalha para as partes, ele não trabalha para o Estado. Como ele trabalha para as partes, então ele vai trabalhar ali para tentar reverter algum vestígio, né, que vai contra aquela pessoa. Essa é a ideia do assistente técnico. E é importante falar que ele trabalha após a aceitação do juiz, e não só isso. Devemos lembrar que é após a liberação do laudo pericial. Por quê? Porque ele precisa saber o que ele vai contestar ali no caso. Esses são os 3 primeiros tipos que estão descritos no Código de Processo Penal. Poxa, Walker, você falou sobre um quarto. Existe um quarto tipo de perito ali? Existe. E esse não está descrito nessa parte criminal do Código de Processo Penal. Ele está descrito lá no Código de Processo Civil, que eu falei que era para vocês aguardarem nesse quarto tipo aqui, que é o que a gente chama de perito judicial. Esse perito judicial, inclusive, ele está descrito lá no artigo 149 do Código de Processo Civil. Por quê? Porque fala sobre os auxiliares da justiça. E dentre eles, né, desses auxiliares da justiça, tem o perito judicial, que é um dos auxiliares. E como que é nomeado esse perito, ó, que ele precisa ter uma graduação ali também? E como que funciona essa nomeação? Ele é nomeado pelo juiz ali para trabalhar, né, naquele processo, só que é civil e não criminal. Então, suponhamos que uma pessoa falsifica ali ou imita uma assinatura de um contrato de aluguel, e a pessoa fala que não é, e isso vai para uma causa civil. Precisa verificar se aquela assinatura é ou não é da pessoa. Então o juiz nomeia ali um perito que vai trabalhar para identificar se aquela assinatura é ou não daquela pessoa. E como que funciona essa nomeação? Onde que ele precisa se cadastrar? Existem nos tribunais aí de justiça, por exemplo aqui de Goiás, de São Paulo e assim por diante, um banco de cadastros de peritos judiciais. Depois manda nos comentários aí se você quer que eu detalhe parte por parte desse perito judicial, por causa do nosso tempo aqui, que eu vou depois gravar um vídeo só sobre ele, como é a nomeação, como são os honorários, como que funciona isso aí. Mas nesse momento você precisa saber dessa quarta categoria, que é um perito ali judicial que vai atuar em causas cíveis, trabalhista, por exemplo, né, agrária e assim por diante. Então esse nosso perito judicial, nomeado pelo juiz e que recebe os honorários pagos ali por uma das partes, por exemplo, ou pelas partes juntas, vai depender do caso, que depois eu posso citar para vocês bem detalhado como funciona isso aí, beleza? Então são esses 4 tipos. Recapitulando, eu tenho os peritos oficiais, os peritos ad hoc, os assistentes técnicos e também os peritos judiciais, tá bom? Então a gente fica por aqui, espero que tenha ajudado. Manda aí nos comentários se ficou alguma dúvida ainda, e depois eu vou fazer um detalhamento desses peritos oficiais e dos peritos judiciais para vocês aqui com mais tempo, um vídeo bem elaborado somente sobre eles, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.